Caríssimos irmãos e irmãs, a paz e a alegria do Cristo ressuscitado e vivo esteja nos vossos corações, nas vossas vidas e nas vossas famílias. Sexto domingo da Páscoa. Estamos caminhando para o término do tempo pascal. Vivenciamos aí grandes mistérios do Cristo. Domingo passado, Jesus dizia a Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. E hoje o Cristo vai nos dizer, se vós estiverdes em mim e eu em vós, faremos comunhão. Comunhão de vida e eu virei morar em vós. Ou seja, a graça de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós é anunciado por Jesus. E os seus discípulos ouvem esse testemunho. Na primeira leitura de hoje, que é tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 5 a 8, de 14 a 17, surge, entre a descrição de Lucas, uma figura que é Filipe, o apóstolo Filipe. E Filipe sai a pregar na Samaria. Todo o capítulo 8 é dedicado a esse apóstolo, que foi discípulo de Jesus e se torna um grande pregador do evangelho. Filipe então vai a Samaria. Precisamos nos lembrar que Jesus passou pela Samaria, ali teve um bom relato com a mulher samaritana na beira do poço. Também ali ele permaneceu 3 dias evangelizando. Então Filipe retorna a Samaria, ou sai a Samaria para evangelizar, não por qualquer coisa. Precisamos lembrar que no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Paulo, ou melhor, Saulo, comanda o apedrejamento de Estevão. Estevão, que era um dos 7 diáconos que no último domingo nós ouvimos, que recebeu a imposição das mãos para servir as mesas. Estevão é apedrejado e um jovem fariseu acolhe ali e presencia tudo isso. Ou seja, está ali como uma testemunha e concorde com tudo aquilo. A igreja se assusta um pouco com isso e sai a evangelizar em outros lugares além de Jerusalém. E Filipe vai até a Samaria. E ali ele faz 2 coisas primordiais em todo o anúncio do evangelho, em todo o anúncio da palavra que Jesus fez. Fala da palavra, apresenta a verdade, revela, no caso de Filipe, o Cristo. Jesus revelava o Pai, mas Filipe nos fala do Cristo. A igreja anuncia esse Cristo, fala da palavra, do evangelho, proclama esse evangelho, proclama essa boa nova, apresenta com clareza, e essa palavra anunciada é seguida pelos sinais. Os sinais que ali acontecem também movem aquela multidão que ouve a palavra e a vê acompanhada dos sinais e se alegra. É uma comunidade jubilante. Ou seja, existe ali um sinal maior. Esse sinal não parou com o mestre que foi crucificado, esse sinal continua. Esse sinal perdura. E essa alegria, ela precisa ganhar um fundamento maior. Por isso, quem vai a Samaria ao ouvir o testemunho do que lá está acontecendo? Pedro e João. E coroam a pregação do evangelho e os sinais com aquilo que é o fundamental nas nossas vidas, o dom do Espírito de Deus. Impõem as mãos e rezam sobre aquele povo para que recebam o Espírito de Deus. Independente de discutirmos se Tiago podia fazer isso ou não é o momento agora. Mas o que é o momento agora? Refletirmos sobre essa beleza do dom e da graça de Deus que age nos nossos corações.
Os apóstolos, quando vão a Samaria, vão lá para confirmar, para testificar, para marcar aquelas pessoas com o sinal da graça de Deus. E este sinal, ele não é de passagem, ele é duradouro, ele é permanente, ele vai nos conduzir à vida eterna. Essas pessoas recebem e acolhem nas suas vidas o dom de Deus. E como vai nos dizer o evangelho de hoje, tornam-se então moradas deste Senhor. Tornam-se cheios desse Senhor. O evangelho de hoje é tirado do evangelho de São João, capítulo 14, de 15 a 21, a continuação do evangelho de domingo passado. O versículo 15 nos vai dizer o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí está o centro fundamental de todo aquele que quer viver ou quer ser cristão. Guardar aquilo que o Senhor ensinou. Guardar aquilo que ele anunciou. Os mandamentos aqui são muito mais do que os 10 mandamentos. O mandamento é aquilo que Jesus testemunhou, a forma como ele viveu. Amar o Cristo é guardar aquilo que ele me ensinou. Guardar aquilo que ele que ele disse, que ele pregou, que ele fez. Se nós não guardamos, meus irmãos e irmãs, como que vamos ser seguidores desse Cristo? Como vamos conhecê-lo? E se ele é o único caminho que nos leva à verdade e à vida, nós precisamos conhecê-lo. Por isso, saiba guardar. E guardar não é colocar numa caixa e colocar na estante. Guardar é saber aonde você pôs. E você guarda por quê? Porque você tem cuidado com aquilo. É algo precioso. Guardar os mandamentos é guardar a beleza daquilo que Deus te anunciou. E onde você guarda isso? Não é num livro, não é numa caixa, não é num cofre, não é num pacote, é no seu coração. Essa palavra, essa verdade anunciada entra pelos ouvidos, entra na inteligência e chega no coração. E neste coração é que encontra o assento. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça convosco. O Cristo começa a anunciar o Espírito. Este que é o grande dom de Deus que permanece nos nossos corações e vem nos defender. Não nos defender porque é um guarda que está na porta de casa com uma arma, mas vem nos defender porque vem guardar junto conosco este dom precioso que nós recebemos. O mandamento, a revelação, os sinais, a verdade que o Cristo anunciou. Aquilo que ele viveu e aquilo que ele fez. Aquilo que ele falou, aquilo que ele proclamou, aquilo que se tornou vida na sua vida. Este Espírito vem sobre nós para que possamos guardar este tesouro, para que possamos ter consciência do valor e da graça dessa palavra que o Senhor nos deu, desse mandamento. É o Espírito que nos ensina a amar. É bonita essa palavra, amar. Você poderia pensar nesses momentos, ou nesse momento que está ouvindo, que está assistindo, quem realmente eu amo? Amar não é simplesmente ter um gosto. Ah, eu amo tanto essa comida, eu amo tanto isso, eu amo tanto aquilo. Não. Quando se ama realmente, se gasta a vida por isso. O melhor exemplo, Deus que nos ama. E o que Ele fez? Nos deu o seu Filho amado para nos salvar. Olha que bonito isso. Talvez nós podamos seguir este exemplo.
Quem ama é aquele que oferece o que tem de melhor. E esse Espírito vai ser o quê? Este Espírito vai ser a graça de Deus, o poder e a força de Deus, que sobre nós nos ajuda a trazer esse mandamento, essa palavra, esse amor, de uma forma mais intensa e mais plena. Esse Espírito é o que nos fortalece, é o que nos guarda. E o versículo 17 continua: o Espírito da verdade, esse é o defensor, esse que permanecerá convosco. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Quando nós conhecemos, quando nós descobrimos a verdade que o Cristo nos anunciou, quando nós nos abrimos a viver esta vida e essa verdade que Ele nos apresenta neste caminho de fé, nós descobrimos aquilo que o mundo não vê. Por que o mundo não vê? Porque está preocupado com outras coisas. Talvez essa é uma forma de separar ou de discernir com clareza os que são de Deus e os que são do mundo. Os que são de Deus não são aqueles que já estão no céu. Os que são de Deus são a todos aqueles que dão a Deus o valor devido. Que sabem gastar aquilo que é precioso, voltando-se para esse Senhor, guardando isso que é a graça de Deus na sua vida. O mundo não vê, porque o mundo tem tantas preocupações. Essas preocupações nos consomem. Pare para pensar um pouco. Quantas preocupações nós trazemos, e essas preocupações vão consumindo o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dia. E por que nós não vamos conseguindo ver mais o Senhor, sentir mais o Senhor, estar próximo dele? Porque deixamos as preocupações se amontoarem e paramos de nos centrar no principal. O principal passa a ser secundário. Caríssimos irmãos e irmãs, que possamos neste domingo abrir o nosso coração a esta verdade que nos é anunciada. Aquele que guarda o mandamento de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que guarda o anúncio do Filho, aquele que ama o Senhor mesmo vem fazer morada em nós. Não porque Deus selecione, eu gosto mais desse do que aquele, mas porque você abre um espaço para acolher a presença desse Deus. Você abre um espaço para que esse Deus encontre abrigo na sua vida. Se você não abre o espaço, se você não quer a presença dele porque ela incomoda, porque ela ocupa muito, nós somos convidados a repensar as nossas vidas cristãs no dia de hoje. O Cristo vai dizer, vós me vereis. E por que Jesus tem tanta certeza? Porque ver o Cristo é descobrir esta vida verdadeira. E que vida é essa? A vida plena que vem pelo Espírito de Deus. Se nós queremos ter um coração cheio desse Deus, precisamos abrir o nosso coração e a nossa vida para viver nele e fazer as opções que nos são oferecidos. O tempo pascal está acabando. A experiência do ressuscitado agora precisa deixar de ser uma experiência visível para se tornar uma experiência, uma decisão clara dentro de mim. Eu acolho esse mandamento. Versículo 21. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei nele. O que Jesus está nos dizendo, aquele que guarda, o mesmo que o acolhe,
é aquele que manifesta esse amor, esse cuidado, este zelo. E porque manifesta esse cuidado, esse zelo, Deus faça morada nele. Não que Deus não faça morada em todos. Todos fomos criados no amor de Deus. Mas Deus não força a entrada, Ele não arromba, Ele não te obriga. Deus simplesmente te oferece a possibilidade e te convida. Agora é preciso que você tenha um coração aberto, coração disponível. A segunda carta de Pedro vai nos dizer algo muito bonito. A segunda leitura, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 15 a 18. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. No que você espera? Você espera no Senhor ou você espera em tantas outras coisas? A todo aquele que vos pedir. Mas lembre-se, faça isso com mansidão, com respeito e boa consciência. Não é preciso que todo mundo fique sabendo que se faça o estardalhaço, não. Qual que é o melhor modo de testemunhar as razões da sua esperança? Vivendo-a, guardando-a, testemunhando-a. O Santo Padre, o Papa Francisco, vai nos dizer: as pessoas precisam olhar para nós e ver o Cristo. No nosso olhar, no nosso sorriso, no nosso semblante. Aquele que tem um coração cheio de Deus, meus irmãos e irmãs, exala esse Deus por onde passa. E nesse tempo que é hoje, nessa realidade de hoje, nós somos chamados a nos deixar preencher e encher da graça desse Deus. Que possamos pedir a luz desse Espírito, que nos conceda a vida que vence a morte do corpo e nos oferece um novo viver, uma vida cheia de esperança e de alegria, uma vida nova. Para suplicarmos e meditarmos sobre a graça desse Espírito, durante 9 dias vamos rezar a novena de Pentecostes. Então, a partir do dia 22 de maio, sexta-feira próxima, memória de Santa Rita de Cássia, nós iniciaremos reflexões todos os dias até o dia 30, véspera da solenidade de Pentecostes, para suplicarmos, meditando a palavra, essa graça do Espírito. Aquele que guarda a minha palavra, eu permaneço nele. Fiquem em paz. Por isso